Enquanto a gente espera a Nicole, eu coloquei um jazz, um Night and Day. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí, tá baixinho. Eu vou deixar tocar um lado da vitrola e o jazz, no nosso caso, tem a Nicole já entrou, mas o jazz, no nosso caso, o Night and Day principalmente, nos traz histórias. E eu já vou chamar ela aqui porque ela tá com pressa para bater esse papo, até porque eu também tenho coisa para falar. Ai, que delícia ouvir esse jazz às 16 horas, no sábado. Na rede! Que Claro, meu linda! bem, na varanda, na rede. Ah, que linda! Você não tá ouvindo? Eu coloquei um jazz para Tô, tocar. tô ouvindo, Cole Potter baixou aqui, Night and Day. sim, 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 música da Simone, Night and Day. É. A luz tá ruim pra você de iluminação? Não, tá ótimo. Tô adorando as plantinhas aí em volta. Eu sei que você adora planta, né? Que você Sim, adora ter uma relação bacana com elas. sim, sim, eu não tenho filhos, mas eu tenho plantas, eu sou quase uma boa pessoa. Olha só, o papo aqui é super descontraído, tá? A gente vai falar um pouco sobre tudo, as pessoas entram, saem, fazem perguntas, e mais interessante é o conteúdo que é gerado. Depois fica no IGTV e por isso que é importante a gente falar coisas boas. E por isso que nós suspendemos o álcool. A gente ia tomar gin, né? Eu ia fazer agora rapidinho, mas foi tão corrido tudo, eu tava ensaiando café, via cava, eu falei, Fernanda, eu preciso falar com o Dan. E não peguei o gin, mas se você quiser, em algum momento a gente para e eu pego. Não, vamos sóbrios, porque depois a gente vai deixar isso gravado aqui, vai que a gente fala de alguém. Se bem que a gente não faz. Né? Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar de fato o nosso papo e te agradecer por você ter topado estar aqui hoje. Claro que é. O que você tem achado das lives? Eu sei que você se conectou rápido com a questão da web, na pandemia, mas o que você tem achado dessas lives? Você tem feito bastante, tem assistido? Qual é a sua opinião? O que você chama de live? Só o que tá no Instagram ou genérico, assim, Facebook? Tudo, assim, desde Facebook, tudo que tem feito, não só dos bate-papos, mas também do teatro, das manifestações artísticas. Cara, eu sou da turma da arte é como um rio, né? Que a gente vai encontrando os caminhos apesar das pedras e das dificuldades. Eu acho que rapidamente as pessoas entenderam que era uma forma de continuar existindo, gerando algum conteúdo artístico, né? Entre ficar parada esperando terminar a pandemia, esperando uma vacina ou fazer, eu fui da turma do fazer, né? Quando você pergunta o que eu tenho achado, eu acho que, assim como o teatro, né, em São Paulo e no mundo, tem muitas coisas muito boas e tem muitas coisas muito estranhas, né? Eu posso até ser uma das pessoas que esteja gerando coisas muito estranhas, mas assim, eu acho que é importante o movimento, sabe? Eu prefiro o movimento do que a paralisia. As pessoas estão experimentando, ninguém tem certezas, né? Existem múltiplas possibilidades de você fazer um espetáculo teatral através dessa ferramenta, que é o celular ou o computador, né? Eu, desde abril, estou fazendo uma peça que está em cartaz. Tipo, a gente vai descobrindo, sabe? Tem dias que erra, tem dias que acerta. Ontem falhou o som não entrou. E a gente fez a peça no mudo e o público achou que era aquilo mesmo, entendeu? Eu quase morri. No final da peça, eu tava com uma cara assim do tipo, gente, caiu um refletor, pegou fogo no teatro e ninguém percebeu, só eu que percebi, né? Mas são coisas, Ni, né, que acontecem. a gente vai falar de pandas mais adiante, porque eu quero saber de tudo, especialmente porque tem muita gente que às vezes não se encoraja ou não sabe o que precisa ser feito. Ninguém sabe, né? Se você não experimenta também, você não. Oh, a Roberta está aqui e eu já vou pedir para você deixar o serviço do Pandas, Ni, porque eu estou fazendo agora um processo de encerramento também virtual online lá no Wolf. E a Sim. Roberta faz parte da turma. E aí eu queria que você deixasse o serviço para quem não viu assistir. Aproveita. Marta, vem ver a gente hoje. A gente está em cartaz no site da Simpla. Então é www.simpla com y, sympla.com.br/pandas. Pandas de urso panda, no plural, pandas. A gente tem um perfil no Instagram também, que é Pandas ou Era Uma Vez Frankfurt, que lá tem todas as informações.
E a peça é cobrada, o ingresso custa R$ 20, e para as pessoas da classe teatral a gente tem dado convite. Então entre em contato comigo aqui no final, escreve no meu direct ou no perfil do Pandas, que eu emito um convite para você, tá? Ia ser super legal que você visse. Estamos em cartaz desde abril, menina, até 30 de agosto, a princípio. Então vamos, já que a gente pulou e a Hulk saber do Pandas, vamos falar do Pandas então. Vamos começar falando do Pandas. Depois a gente volta lá onde a gente se conheceu e vai contar um pouco da nossa história e da sua principalmente. Como é que surgiu a ideia, o convite, de quem partiu vasculhar essa obra do Wisniewski? Como foi? Ó, partiu do Mauro Chames, que é meu grande parceiro, aquele melhor amigo de infância que você não viu pouquíssimas vezes na vida e de repente vira seu grande amigo, né? O Pandas foi uma coisa muito curiosa, porque foi muito, como dizer assim, sabe essas coisas que uma coisa vai levando outra, vai levando outra, vai levando outra, quando você vê que você tá em cartaz pro resto da vida, com uma peça que, né? A gente estava se falando por Instagram, como eu falo com meio mundo, entrou o Hans aqui também, eu falo com ele também, eu sou essa pessoa que faço amigos, sabe? Pelo Instagram. E o Mauro, a gente nunca tinha trabalhado junto, mas a gente tinha amigos em comum. Ele é muito amigo do Luciano Gatti, com quem eu fiz o Ata 4, então ele já tinha me visto no Ata 4. Ele me viu no Chernobyl, eu o vi no Beijo no Asfalto, que o Bruno Perillo dirigia, né? Então a gente estava meio em cartaz ao mesmo tempo com o mesmo diretor. Então a gente era meio assim, esses crushes de trabalho, sabe? Assim, essas pessoas que você fala, puta, aquele cara eu queria trabalhar, aquele cara é bom, aquela menina, sabe? Eu tenho muito isso, assim, eu vou anotando as pessoinhas e falo, puta, vou procurar essa pessoa depois e tal. E aí a gente foi se falando, e quando rolou a coisa da pandemia, a gente falou, puta, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, e se a gente lesse os textos? Vamos ler os textos. Eu falei, vamos ler pelo Zoom, é o que temos, né? E aí ele perguntou, a primeira pergunta dele, a primeira conversa nossa foi assim, você conhece os Pandas do Wisniewski? Eu falei, puta, não conheço nada do Wisniewski, só o que eu já vi, eu tenho aqui toda a obra completa, porque o Diego é jornalista, ganhou do Valor Econômico, eu me dei bem nessa. Eu falei, vou ver se eu tenho essa peça. Aí eu olhei, tinha, e li uma tacada. Falei, mal, bastante. É grande, é longa, né, pra internet, mas vamos ler no Zoom. Aí foi assim, tipo, dia 17 de março, a gente leu no Zoom, dia 6 de abril, a gente já tava com tudo que quem assistiu os Pandas já tava meio pronto. Porque ele convidou o Bruno Cotti, que é um diretor que eu tô adorando trabalhar e eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, ele me dirigiu tudo no virtual. Que foi também uma coisa curiosa e à parte, né? Como é que um diretor te acessa e te dirige sem te conhecer, né? Como é isso? E como é? Já te cortando. Porque quando você me dirigiu, Dan, você também não me conhecia, eu também não te conhecia, mas você viu que eu sou louca, eu fui, né? Eu não sou o tipo de atriz que se justifica muito ou que fica falando, tipo, não sei, eu acho que é melhor assim assado. Eu vou na do cara, entendeu? Depois eu posso até dar o meu molho, mas a princípio eu acho que eu tenho essa característica de ir, né? Cheia de medo, mas eu vou. E eu acho que com o Bruno foi uma coisa parecida, assim. A gente tinha pouco tempo para apresentar para o edital do Itaú Cultural. E a gente resolveu fazer isso no final de março, era começo de abril. O Mauro chamou o Bruno, e o Bruno falou, tá, vamos, mas tem que ser muito prático e objetivo. Vamos usar os fundos, o background virtual do Zoom. Vamos usar, assim, o estado de espírito deles e não uma cenografia de onde eles estão, mas o que eles estão sentindo. Vocês têm que ser capazes de trocar o fundo de vocês enquanto vocês falam. E eu assim, sim, senhor, sim, sou capaz. Vou ficar treinando o dia inteiro. E você e o Mauro decorem esse texto aí. Aí ele fez um recorte, ele fez um dramaturgismo, que quando ele fez tão rápido, Dan, que eu virei e falei, bicho, você tá zoando. Você copiou, colou daqui e dali, vai ficar uma merda isso aqui. Você não estudou, não fez o dever de casa. E ele com aquela cara séria dele, com a Clis, falou, fiz sim. Essa é a minha opinião sobre esse texto, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou ir nessa, né? E aí a gente foi, filmamos um zoom da peça do começo ao fim, o texto não estava decorado ainda e a gente lia em teleprompter, falando para a câmera, sem olhar para a cara do Mauro, olhando eu para mim, né, para o bolinho ali, o cozinho da câmera, né? O lugar para onde eu interpreto hoje em dia é para o cu da câmera, né? E aí a gente fez. E aí quando a gente viu, a gente falou, caralho, isso é muito legal. A gente tem que entrar em cartaz com isso aí. E a nossa proposta do Itaú Cultural, isso foi uma coisa que eu contribuí nesse processo. Eu tive esse insight, assim, sabe? De falar, puta, a gente vai entrar em cartaz.
online, ao vivo, para as pessoas verem na hora que a gente está fazendo. Não vou disponibilizar link nenhum. Não tem essa de ver teatro depois. Ou você vê na hora ali no risco de cair a internet, de eu errar o texto, de dar alguma merda, ou não tem peça. Só vai acontecer se for isso porque eu quero estar em cartaz, né? E assim foi. E aí a gente estreou, finalzinho de abril, a gente começou a mostrar para os amigos, para os alunos do Bruno Cotti, que ele também é professor, né? De teatro e está dando aula como você no online, montando coisas. Aí a gente viu que era legal, que deixar os microfones abertos era legal também, porque a gente podia ouvir a respiração do público, que o bate-papo no final fazia parte da experiência. A gente foi descobrindo isso ao fazer, sabe, Dan? Porque quando eu vi logo no primeiro final de semana, os microfones ficavam fechados. Aí depois vocês decidiram abrir para teste, para ver o que Na acontecia? verdade, sempre quis deixar os microfones abertos. O Bruno, na apresentação dele do começo, nem sempre deixou isso tão claro. Mas a proposta é microfone aberto. Inclusive, te convido para voltar, porque a gente está agora surfando com isso, entendeu? Tipo, a risada que entra, a gente dialoga com ela. Se uma pessoa fala alguma coisa. Ontem começou a peça, começou o Bruno a explicar, aí uma pessoa do público falou assim, tem o SAG, vamos pedir no SAG, tá no iFood? Aí isso já entra na peça, entendeu? Porque assim, tipo, como assim? A pessoa tá vendo o que ela vai comer enquanto ela começa a ver uma peça, né, de teatro. Então, a experiência do público estar ao vivo com a gente falando. Não, claro, a gente não quer que as pessoas fiquem falando, a gente quer que as pessoas riem ou que as pessoas respirem, né? Mas eventualmente, quando sai uma coisa fora do tom, é muito legal, porque a gente tem o concreto de que estamos juntos no mesmo momento fazendo uma coisa teatral. Seja lá o nome que você quiser dar, eu não sou da turma dos que defende que isso é teatro ou não. A gente faz um experimento e as pessoas estão ali participando, né? E o aplauso acaba sendo esse bate-papo que tem no final. É a troca E agora, que a gente tem. se é teatro ou não é teatro, não é esse julgamento que a gente tem que fazer. Agora, vocês conseguiram trazer o autor para assistir uma sessão. Quer dizer, quando é que isso seria possível no teatro aqui em São Paulo? Como é que foi essa experiência? Possível se eu fosse, sei lá, Fernanda Torres e o Danilo Miranda tivesse comprado os pandas. Ele talvez viesse de Paris, convidado, com tudo pago, entendeu? Eu acho que assim, eu sou uma defensora do teatro online ou da experiência online e tal. Por quê? E a cada debate eu vou levantando uma coisa a mais. As pessoas podem assistir de qualquer lugar do planeta, desde que elas tenham internet. Então é isso, o autor pôde assistir uma sessão que a gente fez às 4 da tarde. Pessoas no Brasil inteiro que não têm acesso a um teatro feito no eixo Rio-São Paulo estão podendo assistir peças com artistas que não são melhores nem piores, não entra em um juízo de valor, não. É só que a gente teve depoimentos de pessoas, por exemplo, do Cariri, que disseram, pô, eu tenho que ir para São Paulo para ver peça de teatro que vocês fazem aí. Agora eu tô vendo tudo. Eu entro lá no Sesc, eu entro lá no Itaú Cultural, eu fico rastreando teatro, pandemia e tal. Eu tô vendo tudo que os artistas estão fazendo em São Paulo. Isso é muito rico pra gente, né? É uma troca real. Tem isso que é uma vantagem. Tem a vantagem de que na hora do bate-papo tá todo mundo de igual, cada um na sua janelinha, um do lado do outro ali no Zoom, conversando, sem aquela coisa do artista em cima do tijolinho, sabe? Falando, o meu processo, a minha investigação, nananã. Não, a gente troca uma ideia ali. A gente fala de pandemia, a gente fala como é que tá em cada lugar do país, a gente fala como é que quem que já tá abrindo, já tá saindo, a gente fala de futuro, a gente fala de filmagem. Os assuntos são os mais diversos. O Pandas é um pretexto para uma conversa de pessoas que não se conheciam sem máscara. Num momento em que você não pode fazer novos amigos, entendeu? Então, isso eu acho, assim, a grande sacada, né? E tem mais uma vantagem também que eu tinha notado. Sim, a gente promove que o público fique amigo entre si. Então, como o bate-papo rola todo tipo de conversa que não tem necessariamente a ver com a peça, às vezes alguém fala que está fazendo uma pesquisa X, ou alguém fala que trabalha não sei aonde, e aí as pessoas trocam contatos. E aí no nosso Instagram, a gente tira uma foto, marca todo mundo e as pessoas começam a conversar. Isso eu acho incrível, porque eu não tenho essa experiência de no saguão do teatro o meu público fazer amizade com o meu público, né? Então é uma coisa nova que eu estou percebendo aí do online. Que né? percepção. Uma percepção ótima também, né? E pelo menos, quer dizer, você não tá parada, né? Você está produzindo, você está criando, você está, né, evoluindo e eu vou voltar para ver com certeza. Vamos continuar então falando da sua experimentação online. Você e a Larissa Ferrara criaram uma websérie, Nós. Como foi a ideia? No início houve
uma série que tinha uma característica de ser quase uma documental, vamos enganar o público, vamos manter... Como é que tá isso? Ixi, contei, dei spoiler, sei lá, mas aqui é para isso. Me conta da websérie. Olha, então, você é o padrinho do Nós, né? Porque você nos apresentou, eu e Larissa, e a gente, graças ao Nunca Fomos Tão Felizes, a gente conviveu, sei lá, 5 meses de camarim, não é pouca coisa, né? Era uma convivência bem intensa, né? Só nós duas naquele camarim e tal. Vocês diziam que nós éramos pessoas difíceis, né? Então, as difíceis se juntaram. O Fábio, quem dizia isso, era o produtor, o Fábio Câmara. Não sou eu. Que nós éramos difíceis. Mas, ó, as difíceis não brigaram, ficaram amigas, tiveram ideias. A gente em camarim conversava muito, Dan, sobre essa questão da autoprodução, do quanto que a Larissa sofria muito com esses testes, que ela fazia muito teste, né, para audiovisual. A Lara é muito mais do audiovisual do que eu. Eu sou atriz de palco e estou no palco desde 8 anos de idade e nunca saí dele, né? Faço coisas no audiovisual, mas nem se compara com a experiência da Larissa. Então, a Lara falava muito disso, dessa frustração de fazer testes e para protagonistas e ficar até a última coisa e não pega, e a quantidade de expectativa que você coloca naquilo, e frustrações que geram, né? E ao mesmo tempo a gente falava de séries como Fleabag, como o filme lá da Frances Ha, da Greta Gerwig, depois os outros filmes todos que ela fez, o Blackbird, né? Blackbird, o nome daquele filme que é sobre a vida dela também. Sim. Acho que é Blackbird, Enfim, essas diretoras de cinema autorais e que saíram fazendo séries e tal, então a gente trocava muito sobre isso sem ter configurado alguma coisa. Nós não nasceu no camarim do Nunca Fomos, mas ele foi gerado, sabe, assim, a semente dele vem muito dessas conversas, né? Quando rolou a pandemia, eu bizarramente comecei a me propus a colocar um vídeo por dia no Instagram. Sabe essas correntes malucas que as amigas mandam? Tipo, vamos divulgar as mulheres, vamos poeticamente, vamos... Alguma dessas deve ter dito assim, poste um vídeo por dia. E eu falei, eu vou fazer essa. Só que eu não sabia que ia durar o ano inteiro, né? Eu achei que ia ser uns 15 dias. Um vídeo por dia, tiro de letra, né? E aí eu comecei essa investigação do audiovisual, né? Me usando como cobaia, me filmando e vendo que tinha coisas que ficavam horríveis e tinham coisas que ficavam até que legalzinho, né? E como é que você sabe disso? Pela resposta do público. É muito imediato, né? E aí, nisso a Lari me liga também. A gente foi investigar depois que o Nós, né, bombou. A Lari me liga também, de 17 de março. Tudo começou meio que, né, na primeira semana da pandemia. E no dia 21 de março a gente lança o primeiro episódio. Entre o dia 17 e o dia 21 a gente ficou investigando qual era o nosso formato. A gente se ligou por Zoom, a gente se ligou por FaceTime, a gente se ligou pelo WhatsApp Web, até que chegamos no Skype e a gente viu que dava para gravar com qualidade. E aí a gente descobriu que a Larissa era ninja das edições, que ela sabia editar, botar som, isso, aquilo e tal. E a gente falou, puta, vamos fazer uma história dentro disso, que misture as nossas vidas pessoais com alguma coisa de fantasia, de dramaturgia, né? E foi aí que rolou essa relação entre a Larissa e a Nicole, uma relação que na vida real não existe, né? Mas que acabou pegando. E as pessoas ficaram muito com a sensação de estarem hackeando o nosso telefone, né? Tipo, caraca, elas surtaram, elas estão liberando umas ligações íntimas delas, né? Claro que quem me conhece sabe que não, né? Você sabia que não. Mas essa era a brincadeira. E a coisa foi evoluindo. E nisso estamos aí, estamos na segunda temporada. A Fernanda Viacava já entrou como sendo a minha parceira. O Cris Malheiros também entrou como sendo aí uma pessoa que vai ter uma importância nessa segunda temporada. E a gente vai seguindo. O que é o Nós? São fatias da vida de duas mulheres através de chamadas telefônicas. A gente não está preocupado em saber o que aconteceu fora dessas ligações. A gente escolhe o que nessa ligação você pode flagrar e deduzir o resto, né? É bem aquilo quando a gente estuda Chekhov, né? Que a gente são fatias de realidade, né? E aí a gente vai pirando em cima disso. E tá muito legal. Agora falando um pouco sobre isso, falando sobre estudar, você é uma artista muito CDF, muito estudiosa, né? Eu te conheço, eu sei que você gosta de ensaiar, gosta de escarafunchar um personagem, não para de criar e de mergulhar.
Vejo Me fala um pouco sobre a tua formação. a cena, né, Dan? Me fala um pouco sobre a sua formação. Você tem formação pela Cal, depois você vai para fora do país, você passou pelo Tapa. Você acredita ainda na formação de uma escola, de uma boa escola, Nicole? O que você daria de dica para um jovem assim que já quer sair fazendo? Me conta um pouco disso tudo. Eu acredito, e o que eu tenho feito hoje em dia é uma resultante disso. Eu acredito no híbrido, à morte. Eu acredito no híbrido, as últimas consequências, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo o momento do híbrido, não é teatro, não é cinema, não há definições, sabe? Assim, eu não acredito numa escola como formação. Eu me formei na Cal. Quando eu cheguei na Cal, eu já era formada num curso de teatro da minha cidade, em Niterói. Eu já fazia parte de uma companhia. Eu cheguei na Cal achando que eu sabia tudo com 17 anos de idade. Não sabia porra nenhuma. Fiz a Cal inteira. Terminou a Cal, eu me dei conta que eu não sabia nada. E aí eu fui buscar, né? Aí fui buscar, vim para São Paulo, busquei o clássico, busquei o Tapa, grupo de repertório, entender sobre os autores clássicos, entender sobre a vocação do ator, né? O Tapa me ensinou sobre a vocação. É você fazer, ensaiar, sem querer ser protagonista de nada, ficando feliz da vida se você vai fazer uma pontinha, uma aparição, ou se você vai até fazer contra-regragem para alguém. É o labor, né? Estar em cartaz, ir para um teatro, mudar de teatro, chegar num camarim. Eu aprendi a profissão, sabe? Assim, isso no Tapa, né? Quando eu entendi que eu estava mais ou menos, né? De São Paulo, eu fui para Paris no auge de Camaradagem, que foi a peça que, tipo, nossa, teve uma super repercussão, sabe? Primeira vez que aparecia meu nome nas críticas, falando bem do meu trabalho. Eu que era apenas uma pequenininha ali no Tapa, né? Eu era nova geração, né? O Riba tem até uma brincadeira, Riba Karlovitch, que eu amo de paixão. Ele falava que eu era do elenco Z, ele era do elenco C. Mas o elenco C não podia falar com o elenco Z, entendeu? Porque eu era muito a plebe da galera, né? E eu fui chegando, até chegar no elenco A, aí eu fui para Paris, para desaprender tudo o que eu tinha aprendido até então do formalismo e desse teatro de companhia que o Tapa me ensinou, né? Aí fui pro Lecoq. Lecoq é outra parada, é tipo assim, teatro físico, tudo parte do corpo, você não é mais uma pessoa, você pode ser uma porta, uma cadeira, uma janela, um vaso de flores. E você tem que sustentar isso, né? Esquece psicologismo, esquece a gênese do personagem, esquece que autor foi esse. Agora você é uma porta. E a peça inteira talvez você seja aquela porta e tá ótimo. Passei muito perrengue em Paris, né? Porque não é a minha língua, não era nem a minha segunda língua. Aprendi, fui fazer curso, fui para Sorbonne, fazer curso de formação mesmo de francês. Trabalhei pra caramba lá como modelo de pintura, de escultura. Fiz esses pequenos trabalhos, né, que as pessoas fazem para ter uma grana. Fiz muita peça de teatro, lá fiz 7 peças no período que eu fiquei. Eu morei 5 anos em Paris, né? Você pode terminar. Aí, em Paris, eu entendi um pouco esse lado do empreendedorismo, sabe, Dan? Eu fiz a minha primeira peça, Strindberg Bergman, com a Janaína Sodô, que foi uma peça de proponente, isso que a gente chama atriz proponente, né? Eu inventei um projeto que tinha a ver com o meu mestrado, que eu também fiz lá, sobre Strindberg, ligando com Bergman. A gente misturou persona com a mais forte, que, na verdade, né, obviamente, estudando tudo, muitos filmes do Bergman são embrionados e foram gerados a partir de provocações do diabo dele, que era o Strindberg, que era quem o perseguia, né? Então a gente fez Strindberg e veio para o Brasil. Eu lembro que quando a gente veio para o Brasil foi a primeira vaquinha teatral. Ninguém fazia crowdfunding na época e as pessoas acharam aquilo grotesco. Eu tenho depoimentos de amigos meus que falaram: gente, a Nicole surtou na França. Ela está pedindo dinheiro para os amigos para trazer a peça dela. Tipo, foda-se, problema dela. Se ela quer trazer a peça dela, ela que traga. Mas simplesmente a gente conseguiu captar 85 mil reais na época. Para passagens aéreas da equipe francesa, teatro, locação do Viga, teatro no Rio de Janeiro, passagens para o Rio de Janeiro. A gente fez 2 temporadas muito bem sucedidas. E a peça foi indicada, sei lá, pelo júri da Folha, o melhor espetáculo do ano. A gente foi capa do Estadão. Então, assim, provou para mim que é possível, quando você acredita num projeto seu, pessoal, levar as últimas consequências. Eu não tinha dinheiro, esse dinheiro foi captado através de uma coisa chamada vaquinha.com.br,
que existe até hoje, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso e aí eu decidi voltar para o Brasil. Pelo Diego, ele até continuaria em Paris, porque ele estava entrando no doutorado. Mas para mim, tipo, deu. Eu vi que a repercussão e o espaço como artista que eu conseguia ter aqui no Brasil, depois de 5 anos fora, era muito maior do que o que eu tinha em Paris fazendo peças como estrangeira, com papéis pequenos. Tanto que essa peça eu escolhi fazer porque eu não falava praticamente. Eu fazia a Elizabeth Vogler, do Persona, e fazia a Senhora Y, da Mais Forte, né? Para poder ficar em cartaz em Paris. E fizemos bastante lá. Depois eu fiquei indo e voltando. Em 2011 que eu voltei, eu ainda fiquei indo e voltando para apresentar lá. Mas aí começou um pouco a minha trajetória de atriz que propõe os próprios projetos, entendeu? E que continua se colocando na mão de novos diretores para aprender o que ela não sabe. Porque, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que a Cal tenha me formado. Eu acho que a Cal foi fundamental na minha formação. Mas o que forma um artista, para mim, é a continuação da busca, sabe? Que aí depois eu vim trabalhar com a Bin de Verdier. A Bin foi uma pessoa que trabalhou no Odin. Então, assim, ela já traz uma outra relação do teatro físico diferente do Lecoq. E aí trabalhei bastante com a Bin. Fizemos o Dissecar uma Nevasca, ensaiamos lá na Suécia. Fizemos aqui no Sesc Belenzinho e na Oswald. Depois fomos apresentar no Odin e em Estocolmo. Então, em assim, Paris, você chega a ter algum contato com o Teatro do Soleil? Você flerta um pouco? Não, eu tentei flertar, lógico que eu tentei. Eu fiz o curso. Eu fui chamada para fazer aquelas oficinas que ficam lá 450 pessoas fazendo uma oficina e se degladiando para ir para o palco para mostrar alguma coisa, né? Eu fiz. Foram, acho que, não lembro quantos dias foram. Foi no inverno, assim, de neve aqui na perna. Um monte de gente legal estava lá na época e fez a Eriquinha, a Erika Montanheiro, a Flávia Lorenzi, a Nana Yasbeck, tinha um monte de brasileiro. O Gregório do Vivier, era da minha turma, dos brasileiros, né? Eu acho que eram 30 brasileiros. E foi muito legal, foi muito importante também, sabe? Foi muito importante para mim saber, Dan, que eu não sou o tipo de atriz que reage ou que gera qualidade na base da pressão. A Riane tem muito esse processo do grito, né? Do tipo assim, quem vai? Competição, vai! Você tem que mostrar a qualquer preço que você é melhor do que o outro. Eu sou da turma do que trava, eu travava. Eu gosto de ensaio, eu gosto de, você sabe, eu gosto de sala de ensaio, eu gosto de poder errar. Eu gosto de fazer coisas que são completamente absurdas para o diretor falar, não, isso não, mas isso pode gerar aquilo, né? Então, ao terminar a oficina lá no Teatro Soleil, eu não tinha a menor vontade de ficar ali, de fazer parte daquilo, porque eu sabia que, né, eu acho que o ator tem que entender onde é que ele consegue extrair o mais essencial da potência dele. Ali eu não seria potente, ali eu viraria um cachorrinho medroso. Mesmo tendo feito um toque. Antes da gente falar de Nunca Fomos Tão Felizes, que eu tenho bastante história para recordar com você, eu queria falar um pouco sobre Chernobyl e Alice, retrato de uma mulher que cozinha ao fundo, né? Porque no Alice você trabalha sozinha, eu queria saber como surgiu, e no Chernobyl parte desse processo de ensaio que você adora, que é pesquisa, 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 joga fora, alinhava o que tá bom, de uma forma incansável. E o Chernobyl eu amei. Eu fiquei na fila de espera no Sesc, eu amei, indiquei para um bando de gente assistir. E é difícil, né? Eu quero saber se sozinha você trabalha da mesma forma que em grupo, num processo criativo, e se é difícil encontrar outros artistas que também queiram. A vida anda tão urgente que todo mundo quer receber um papel, decorar e subir no palco. É difícil encontrar essa turma também da pesquisa? Dan, antes de eu te responder, vou mandar um beijo aqui para o André Della Cruz, que é meu diretor também, crush lá da Polônia, de Varsóvia, com quem eu quero trabalhar no online. Fica a dica, André Della Cruz. O André foi meu diretor no Rio de Janeiro, antes de eu vir para o Tapa. Ele me dirigiu numa peça que também foi para festival, viajou e tal, e agora ele vive na Polônia. Feliz que ele está aqui, vendo a gente. Olha, Dan, não é difícil não, cara. Tem muito artista inquieto como eu não me vejo nem um pouco exceção nesse processo. Chernobyl, cara, é um encontro de amigas, né? Eu convoquei essas amigas. Um dia eu tava com o pé quebrado, eu quebrei o pé num outro espetáculo que eu fazia, e vieram aqui pra... Aí eu liguei para as amigas dizendo que eu tava muito frágil.
É difícil eu estar nesse estágio de fragilidade, mas eu estava frágil. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu consigo ir para o teatro fazer peça. Eu quebrei o pé e eu vou ter que fazer a peça com o pé quebrado. Sabe essas coisas que você ganha o Zé Renato e você tem que fazer a peça, não tem como substituir. E eu tava assim, liguei chorando para as amigas. E as amigas foram Carolina Haddad, Manuela Afonso e Joana Dória. Elas foram ver minha peça e depois elas vieram aqui para minha casa e me deram vinho e cuidaram de mim. Porque elas sabiam que eu estava muito fragilizada. Tava, tipo assim, chorando o tempo inteiro. Deprimida mesmo, sabe? E aí, nesse encontro, a gente falou, cara, por que a gente não faz uma peça nós quatro, por exemplo? Porque a gente é amiga, a gente é do trabalho, a gente é da labuta. Imagina, Joana Dória, super teatro de grupo, de investigação, de corpo. A Manu é da companhia Povo em Pé, super de teatro também, Lecoquianos, vieram do corpo. E a Carol fez Lecoq comigo na França, um ano depois, né? E a gente se encontrou lá em Paris, ficou amiga. E foi uma feliz ideia, porque surgiu isso, sei lá, em 2017, 18. Eu fui para Paris logo depois, passar um período. Ai, não estou me lembrando da ordem agora. Mas, enfim, eu achei esse texto da Florence e falei, vamos fazer esse texto. Eu que achei o texto, né? E é isso, no Chernobyl todas nós somos a mesma personagem, somos o narrador. E a gente vai se mesclando nas diferentes personagens da narrativa, mas não tem protagonismo, né? Esse é o tipo de coisa que eu gosto, Dan. Se você me perguntar, eu gosto de personagem, eu gosto de estar em sala de ensaio, de criar junto, ou mesmo o Nunca Fomos Tão Felizes, sabe? Que eu lembro da gente criar cada marca, não foi uma coisa imposta do tipo, você, direita alta, sobe o palco, não sei. Não, a gente inventou aquilo junto, através das provocações que você fazia, que a Gi também fazia na parte corporal, né? Agora, comparando com o Alice eu não estava sozinha. Porque o Alice é um projeto meu, da Marina e da Malu. Completamente das três. Até hoje, Dan, fui convidada para fazer no dia 5 de setembro Alice no Teatro Vivo, sem público, para câmera. Nunca é a Nicole. A Nicole, eu falei da Gi, ela acabou de entrar. Acabou de entrar. Parece que você chamou a Gi. Chamei a Gi, acabei de falar dela. Estava elogiando seu trabalho físico, corporal, Gi, Nunca Fomos. E aí, o Alice foi uma provocação da Malu Bazan. Eu tinha voltado de Paris, 2011, e aí eu perguntei para a Malu, o que você está lendo? O que a gente vai fazer? Porque a Malu era minha parceira, a gente morava junto na General Jardim, no Tapa, e a gente era da turma do elenco Z, né? A gente varria o palco. E as festas eram todas na nossa casa. A nossa casa era bem badalada na época, todos os outros elencos frequentavam muito, né? As festas da General Jardim. E quando eu voltei, eu falei, bom, eu quero trabalhar com quem? Já tinha chamado a Clara para fazer Strindberg, mas ela substituiu a atriz que fazia na França, né? Então a Clara já tinha cooptado. Malu, o que a gente vai fazer? E a Malu falou, eu estou lendo um livro sobre a Gertrude Stein e a Alice Toklas. Aí eu falei, ótimo, quem são? Do que se trata? E aí ela fez essa analogia, elas eram pessoas que recebiam artistas em casa. Eu falei, nossa, Malu, nós também recebíamos artistas em casa. Vamos falar sobre isso, né? E aí a gente estava muito indignada com a coisa da internet, que as pessoas se bastavam muito com essa comunicação. Nem lembro se já era o WhatsApp, mas de SMS ou de Facebook Messenger e tal, e que não tinha os encontros físicos. E eu e a Malu, a gente era muito ligada nisso, de, sabe, terminar ensaio e todo mundo lá para casa. Terminou o espetáculo, as pessoas iam lá para casa para conversar. Então, a gente pegou isso como sendo, sabe, um microcosmo, macrocosmos e falou, vamos falar, então, de arte em Paris nos anos 20, através de Gertrude Stein e Alice Toklas, mas vamos falar sobre o ponto de vista da sombra, de uma pessoa que ninguém conhece, né? Até porque, enfim, eu não sou muito magrinha, mas eu tô mais para Alice do que para Gertrude Stein, né? Que era uma mulher gigante, né? Com uma característica física mais diferente da minha, né? E aí, daí que surgiu. Só que eu nunca me senti sozinha, porque eu nunca fiz essa peça sem estar junto com a Malu e com a Marina. Tanto que a Marina opera o som até hoje e a Malu monta a luz. Ela não opera, porque agora a Fernanda, né, iluminadora, entrou na equipe, mas a Malu dirige, ela faz a adaptação para o palco, a cada novo palco, né? Então, o processo do Alice veio muito de dentro para fora, através da provocação das duas. A Marina trazia um texto, eu decorava, não ficava bom, troca a ordem, vai para cá, vai para lá. Então, também foi muito tentativa e erro. A gente começou esse processo em 2014. Em 2011, a gente chegou à conclusão que a gente queria falar disso. Em 2014, na ocupação da Casa Amarela, a gente começou a experimentar no palco. No palco, não, na sala da Casa Amarela, né?
Em 2016, o Sesc compra. Então, quando o Sesc comprou, já era um espetáculo relativamente maduro. A gente já tinha feito em Recife. Tudo assim, né? Nas experimentações. Então, é um projeto também muito de dentro para fora, sabe? Como o Chernobyl. O Chernobyl, quando estreou, estava pronto. Não foi feito sob encomenda, sabe? Tipo, tem um mês para ensaiar, vamos. Não, já estava ensaiado, né? Quando o Sesc assistiu, o Eloy e o Sérgio Luiz, eles assistiram o ensaio do Chernobyl, era muito parecido com o resultado final. Só até a metade da peça. A gente tinha levantado naquela linguagem até a metade, depois a gente continuou e aperfeiçoou com tecnologia, com, né, o mapping e tal. A coisa foi ficando mais sofisticada. Mas eu gosto desses projetos, assim, que você vai muito no de dentro para fora, sabe? Muito precioso, os dois trabalhos, assim. Tinha uma precisão, e você falando agora do Alice, realmente, até a própria sombra, né? O espetáculo falava sobre essa mulher que vivia sempre ao fundo, a sombra de alguém, mas também a luz, também tinha muito jogo de sombra, era muito simbólico o espetáculo. Sim. E eu me lembro de ter visto agora, o ano passado, uma sessão que você fez no CCD, e o Chernobyl eu também achei de um requinte, de uma precisão, de um jogo, sabe? Onde as quatro, mais o diretor, mais a proposta. Esses espetáculos, você falou que vai fazer o Alice dia 5 no Vivo, naquela proposta de você sozinha no palco. Mas você tinha plano? Né? Dela, nossa iluminadora, ela é responsável pelas sombras e luzes e tudo, maravilhosa. Você está chamando todo mundo aqui, você cita, as pessoas aparecem. Agora, Acabei de falar de você. Chernobyl, tinha uma agenda de espetáculos seus que você ia fazer esse ano, aí a pandemia veio e falou, tchau, inventa outra coisa e aguarda. O que você ia fazer de que estava pronto? Olha, o Chernobyl a gente fez 2 temporadas, né? Na Sala Beta do Sesc, a gente fez a Oswald. Esse ano a gente queria ficar em cartaz a partir de julho. A gente estava trabalhando em produção para ficar todo segundo semestre em cartaz com o Chernobyl, sabendo que a gente já tinha sido selecionada para um festival de teatro em Pissarras, que ia rolar dia 14 de abril. Eu lembro que quando saiu a pandemia, eu falei, não, beleza, a gente fica até dia 31 de março, em abril a gente pode fazer Chernobyl. no Sul, tá tudo certo, vamos manter a agenda. Só que não rolou, né? Então, meus planos eram fazer Chernobyl à morte, o tanto quanto desse, ensaiar o Feliz Dia das Mães, que a gente tinha começado, né, fazendo algumas leituras. O Alice, a gente tinha acabado de fazer uma leitura nas vésperas de Parar Tudo, né? Assim, a minha ideia com você, até onde eu estava entendendo, era entrar em sala de ensaio para estrear sem patrocínio. O Alice era um projeto que para mim estava pronto, não precisava dessa captação toda. Eu sempre acreditei, Dan. Eu sempre fui, assim, uma coisa que me caracteriza, quase todos os meus projetos que foram comprados, eles existiram antes de serem comprados. Então, desde o Ata 4, que foi minha primeira produção depois que eu voltei de Paris, primeiro a gente fez a peça na casa do Lu, no apartamento do Lu. Depois a gente convidou o Sesc para assistir. E eu diria para você, eu acho que 100% das coisas que eu já apresentei para Sesc foram compradas. Não porque eu seja genial e nada disso, é porque as coisas estão prontas. E eu acho que se eu posso trocar alguma coisa com artistas jovens, é assim, aprontem as coisas. Não entra nessa relação capitalista de que primeiro tem que vir o patrocínio, depois eu entro em criação. É maravilhoso se isso acontecer. Eu não conheço. A única experiência que eu tive disso foi com Nunca Fomos. Que era um projeto... Vamos falar de... Oi? Vamos falar então de Nunca Fomos Tão Felizes, porque na época você usou uma frase, me corrija se eu estiver errado, mais ou menos parecida com essa. Eu não sou uma atriz comercial, né? Eu não faço teatro para tanta gente, em teatros imensos, como foi o caso do Nunca Fomos. Que também foi um lugar onde você investigou um personagem de um texto pronto, de um autor que você não conhecia, e de uma personagem extremamente difícil. Você, meu Deus do céu, eu não vejo Simone sem pensar em Nicole Corday. E eu não consigo escrever um texto sem pensar em Nicole Corday. Você está fodida comigo. Mas vamos falar de Simone. Então, a Simone, ela foi uma surpresa muito grata, né? Porque, assim, como eu disse, eu gosto de desafios. Eu não gosto de repetir personagem que eu já fiz.
E tô muito feliz com Pandas, porque também ela é uma louca que não parece com as outras loucas que eu já fiz. Olha que eu tenho um histórico, um currículo grande de loucas. Mas a menina dos Pandas, que é a ela, né? Ela tem uma loucura peculiar que eu não conhecia. A Simone, vou te falar, nunca. Veja bem, eu venho do Grupo Tapa. No Grupo Tapa, as pessoas dizem: você tem uma tessitura, você vai fazer personagens dessa tessitura. Jamais, em tempo algum, eu faria uma Simone se eu tivesse no Tapa. Não é da minha tessitura, a Simone. Quer dizer, não é. Tornou-se, né? Porque aí eu acho que eu entro nesse desafio. Não é da minha tessitura fazer Elizabeth Vogler, imagina, o papel da Liv Ullmann, né? Não é, mas eu fiz. E ficou muito legal. E não tinha nada a ver com a Liv Ullmann. Era uma outra visão de uma atriz bem-sucedida que emudece porque está em crise, né? Por que não? Por que tem que ser linda, loura, norueguesa, né? Então, eu acho assim que a Simone foi um presente. Acho que foi o maior presente que eu ganhei já em termos de personagem, porque era nitidamente uma coisa que eu não saberia fazer. E aí eu falei, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Eu tô precisando fazer uma coisa assim, sabe? Porque a Simone dialoga com meu Deus, a nossa referência maior do Virginia Woolf, é a Elizabeth Taylor. Aldo, a Marta. Elizabeth Taylor, a Marta. Quando eu entendi que eu ia fazer uma personagem que dialogava com a loucura e a tessitura da Elizabeth Taylor, eu falei, nossa, quero. Tá aí um belo salto, né, na carreira, porque ela era mais velha do que eu tive que ter um mínimo de composição, ela era mais velha do que eu, mais sexy do que eu, mais louca, mais desbocada do que eu. Então, pra mim, isso tudo foi muito maravilhoso. Mais bêbada do que eu. Eu fiquei mais alcoólatra por causa da Simone. Você sabe que eu não bebia tanto assim. Eu bebia, mas não tanto. Honrando as raízes inglesas. Então, pra mim, ter feito a Simone foi um grande presente. Foi um flerte com o teatro. Não era comercial, nunca fomos. Nunca foi. Era comercial se você for comparar com as peças da Sala Beta. Né? Ela era tão legal, porque ela era um híbrido também, né? Ela não era nem uma peça comercial com atores da Globo, mas ela não era uma peça de teatro experimental, né? Do Sesc Belenzinho, né? Eu sou atriz do quê? Do Sesc Pinheiros, Belenzinho, Sala Beta. Pompeia, são as minhas casas, né? Agora, o Nunca Fomos, não, cara, Teatro Itália. Eu nunca tinha feito peça para Teatro Itália. A gente tinha público pra caramba. As primeiras vezes que eu saí do camarim e tinha aquele público lá fora para tirar foto comigo, eu achei aquilo muito curioso, porque nunca ninguém tinha querido na vida tirar foto comigo depois de fazer peça. Aí eu comecei a manter a maquiagem, porque eu tirava a maquiagem. Porque era difícil, né? Pouco, né? Te reconhecerem. As pessoas não me reconheciam, porque eu era baixinha, diziam que eu era muito baixinha, que a Simone era alta e eu era baixinha. E aí eu comecei a usar a maquiagem da Simone para sair, para as pessoas minimamente me reconhecerem, né? Porque era muito diferente, né? Era uma caracterização. Eu lembro que quando eu falei pro Fábio que eu queria maquiador no camarim, o Fábio me achou Difícil. exigente. Mas é porque eu falei, eu não vou saber fazer isso com o preciosismo que isso merece. Vocês querem ver essa figura hollywoodiana se desconfigurar? Eu já nasci desconfigurada. Eu preciso que alguém me configure com essa, sabe, essa maquiagem, essa peruca. E eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, aquele processo de maquiagem do Diego, ele era parte da minha construção. Ter uma pessoa ao seu serviço te maquiando e te transformando é quase que vai te ressignificando e dizendo: você está se transformando naquela mulher e você pode, você vai. Claro que um dia eu posso ser capaz de fazer aquilo, mas a maquiagem do Diego, eu vou dizer, tanto a minha quanto a da Larissa, que ela sabe reproduzir muito bem, mas ele criou, é uma coisa que eu só vi em Paris, entendeu? É uma coisa primeiro mundo, entendeu? Os atores... É uma profissão o maquiador e o cara que cuida da peruca, né? É curioso isso. É claro que nem todo teatro tem a possibilidade de ter um luxo, mas é muito importante. A Clara Carvalho fala para mim: nossa, Nicole, eu aprendi esse lado da profissão com você. Quer dizer, a Clara, que me ensinou tudo, disse que aprendeu comigo essa sofisticação de uma pessoa que faz um visagismo, de uma pessoa que cria uma maquiagem, de uma pessoa que está lá para te maquiar quando exige, quando a peça precisa, claro, né?
No Chernobyl, a gente teve. Aprovei- A Cristina Cavalcante fez o visagismo, mas a gente que fazia, né? É um cuidado que o público reconhece. Aproveitando que o Fábio entrou agora, ele está com sérias intenções de inscrever o Nunca Fomos na circulação do Zé Renato. Então você já manda a tua anuência para ele logo. Gente, a minha assinatura é de vocês. Vocês podem usar e botar onde vocês quiserem. Eu já mandei a assinatura. Vocês têm meu CPF. Eu acho Você ótimo. sabe, Nunca fomos. você sabe que uma das experiências mais doidas que eu tive na minha vida foi, além de ter escrito Nunca Fomos, ter dirigido Nunca Fomos e ter entrado no palco em uma sessão. E foi muito especial ter feito aquilo com você. Aquilo foi muito gostoso, Dan, porque você tinha o tom do Charlie. Ai, gente, foi muito bom aquilo. Eu voltaria em cartaz com você maravilhosamente. Mas foi muito divertido porque, de repente, eu me vi ali como a criatura mais abominável, que é esse Charlie, que ensaboa para todos os lados. E é como se eu tivesse dentro de um jogo com as figuras que eu criei. Foi uma das coisas mais estranhas. Num tabuleiro cruel, de gente cruel e fodida. Não, e o pior, Sabe que aquilo... cruel e fudida que tava muito molinho no jogo, porque a gente tava fazendo essa peça há 4 meses e você chegou, tipo assim, tendo que resolver ali em um dia. E tava tudo assim, né? Tava muito amarradinha a peça, né? Foi muito divertida a experiência. Posso dizer que já dividi o palco com você. Eu Um ri. dia, em uma sessão. Nossa, adorei, adorei, adorei. Me fala, me fala uma coisa. Me fala sobre o seu projeto de dissecar uma nevasca. Como é que surgiu a ideia? Eu vi o espetáculo que foi agora, durante a pandemia, foi disponibilizado no YouTube. E é uma peça que você fala muito, você fez muitos amigos. Você tem sorte de trabalhar com gente que depois vai virando seu amigo, ou já é teu amigo, né? Cara, é surreal isso. Eu faço amigos, Dan. Eu sou essa pessoa. Eu faço amigos. O pessoal do Nevasca são os meus melhores amigos, assim, até hoje, sabe? Assim, André, Guerreiro, nossa, a gente tá com o neném agora, a gente se fala, manda áudios gigantes. É pra vida, porque pra mim teatro não é amizade, é família, sabe? É claro que nem com todo mundo acontece isso, mas com a grande maioria das pessoas com quem eu divido muito. Gente, o Dissecar uma Nevasca, a gente não só dividiu camarim pra caramba, a gente dividiu viagens aéreas, a gente morou na mesma casa, criando em residência artística na Suécia. Eu, Renato Caldas, o André Guerreiro, o Daniel Ortega, são irmãos pra mim, sabe? São irmãos. Pessoas assim, que se alguém falar, sei lá, se joga aí na frente do trem, você se joga na frente do trem, que você sabe que aquela pessoa ali, sabe, é do seu sangue, né? O Dissecar uma Nevasca é curioso esse processo, porque a Bin de Verdier, que é a diretora, eu a conheci quando eu estava fazendo mestrado em Paris. Meu mestrado era sobre Strindberg e falava também um pouco de Bergman, então eu fui para Estocolmo e, naturalmente, eu acabei chegando na Bin, que é uma baiana sueca. Ela é sueca, nasceu na Suécia, tem filho sueco, tudo sueco, mas ela casou com o Nestor, que é baiano. E ela viveu no Brasil, então ela fala com sotaque baiano em português, né? E a Bin foi muito querida, ela me adotou, assim, sabe? Então ela abriu as portas para mim do Museu Strindberg, da Biblioteca do Strindberg, do Instituto Bergman, para eu poder pedir os direitos autorais para fazer Strindbergman. Então ela foi, assim, uma fada madrinha sueca, sabe? E a gente se aproximou muito. E aí eu não sei por quê, depois de um tempo trocando, ela viu o Strindbergman, claro. Ela me propôs de fazer essa peça da Sara Stridsberg, que é uma autora que ela gosta muito, uma autora muito importante hoje em dia na Suécia. Ela tem a minha idade, a Sara. É feminista, controversa, enfim, polêmica e com textos maravilhosos. Agora eu estou num outro projeto já com a Bin, e Miziara, e Daniel Ortega, e Rita Grillo, e André Guerreiro, de uma outra peça da Sara, que é um projeto da Bin. Aí a Bin um dia me manda esse texto, de Secar uma Nevasca, perguntando se eu achava que era pertinente fazer no Brasil. Ela traduziu. Eu li. Quando eu li, eu falei, olha, eu não sei se isso cola no Brasil, eu não sei, as pessoas não sabem que foi a Rainha Cristina, porque uma coisa é você pegar, sei lá, Dom Pedro I ou Carlota Joaquina, que mais ou menos as pessoas sabem do que se trata, e fazer uma releitura, hoje em dia, cheia de símbolos de uma pessoa que você sabe o que é. Outra coisa é você, no Brasil, falar de uma rainha que
Ninguém sabe quem foi a Rainha Cristina da Suécia, gente. Ela é um ícone hoje, é um símbolo LGBT, entendeu? Ela foi uma mulher gay no século XVI, 17, 1600 e pouco, 17, né? Soma, 6 mais 1, no século 17, que foi muito poderosa. Ela era, tipo assim, reinou ali na Escandinávia e largou, abriu mão de tudo para ir para Roma. E ela era apaixonada pela governanta dela, sabe? A pessoa ama dela. Ela queria cortar os peitos. Ela era uma figura completamente contemporânea. E aí, quer dizer, aí a Sarah, né, feminista, gay e tal, resolve recolocar essa figura numa roupagem de hoje em dia. Aí a Bim me manda o texto e eu falo, cara, eu não sei se no Brasil isso vai colar, mas vamos tentar. Acho muito complicado a gente achar uma atriz para fazer a menina rei, porque é um papel meio impossível, assim, entendeu? Mas se você quiser que eu te ajude a arrumar o elenco, eu ajudo. Para mim estava muito claro que eu seria o papel da ama, ou sei lá o quê, ou eu ia ajudar ela na produção, entendeu? Aí a Bim falou, não, eu traduzi essa peça para você fazer a menina rei. Eu falei, não, mas não, eu não sei fazer a menina rei. A menina rei é um demônio, é uma rainha, é um rei, eu não sei fazer. Tipo, obrigada aí. Aí a Bim falou, ela não existe, Nicole, ela vai ser o que você fizer. E aquilo me deu muito poder, assim, sabe? Muito. Eu falei, então quer dizer, uma diretora lá na Suécia é importante, que coordena um teatro e uma escola de teatro, e vi que traduziu uma peça achando que eu poderia fazer a protagonista, sendo que ela não me viu praticamente em cena. Ela só conversou comigo várias vezes. Então, eu fiquei muito chocada com isso, sabe, Dan? E aí eu falei, não, vamos aceitar o que o universo está mandando, né? Aí fui chamando o elenco. Quando eu convidei o André Guerreiro, ele não era meu amigo. Eu só achava ele foda. O Dani Ortega, ele também não era meu amigo. Eu já tinha feito uma leitura com ele e tal. Ele era amigo do Phil, que é meu amigo do Rio e tal. O Renato eu conhecia do Tapa. A Patrícia Pichamoni era muito minha amiga. Eu chamei ela para fazer Ama. Ela acabou não podendo fazer, porque pegou outra peça na época que a gente foi ensaiar e tal. E essas pessoas foram se tornando, de fato, uma família. Porque a Bim também é um ser que agrega, que transforma as pessoas, né, em família. Mas o de Secar uma Nevasca foi um grande pulo na minha carreira, em termos de que eu não acreditava que eu seria capaz de fazer aquilo e, de repente, eu me vi fazendo aquilo, né? Eu tive que fazer. Uma diretora na Suécia falou que você vai fazer, você faz, né? Mas foi a coisa mais difícil que eu já encarei, assim. A Simone foi difícil, mas foi prazerosa. A Nevasca, como eu estava com atores muito fodas em volta, assim, Nunca Fomos também, claro, mas eu me sentia na responsabilidade, acho que um pouco como a Larissa se sentiu no Nunca Fomos, sabe assim? No protagonismo em que você tem que estar à altura e acima daquela galera. Mas aquela galera era muito foda, cara. Era André Guerreiro. Tipo assim, como que eu ia dar ordem no André Guerreiro, sabe assim? No Daniel Ortega, no Renato Caldas. E foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas eu acho que depois de muito sofrimento, tive muitas crises, eu tentei desistir, enfim. Eu tentei só um pouquinho, porque eu não sou de desistir das coisas, não, mas eu chorava muito, eu tinha crises, né? E aí chegou naquilo, eu acho que foi muito legal. E não é à toa que foi o papel que eu mais tive reconhecimento, né, de crítica. Foi o de Secar uma Nevasca. E lamento ter feito mais vezes. Olha, nosso tempo acabou, foi ótimo falar com você, te agradeço, é sempre um prazer conversar com você, trocar com você. Hã? Foi muito bom, pena que foi rápido. A gente não está tendo tempo de conversar, né? A gente marca live dos amigos. E é bom. E as pessoas também entram e ficam sabendo um pouco mais da vida, das escolhas. Foi muito legal, eu já tinha ouvido várias histórias, aí hoje eu vi por outro viés e eu aprendo muito com você. E mais do que isso, eu aprendo muito com você sobre o ofício. Né? Quando eu vejo, às vezes eu tenho preguiça e falo, não, mas daí você vai... Você me viu, né? Você falou um tempo atrás que eu sou CDF, mas eu não chamo isso de CDF, não. Eu chamo isso de profissional, sabe? Assim, chegar cedo no teatro. Você lembra? Sou a primeira a chegar, eu aqueço voz, eu aqueço corpo, eu faço maquiagem, eu preciso estar lá me ambientando com aquilo, sabe? São as coisas que eu aprendi no Tapa, talvez, né? Do ofício, da importância do ofício. Não é o glamour, não é tirar foto com o pessoal no final, entendeu? É a preparação, né? A importância, aquilo que a gente faz é muito sagrado, toda noite.